Olá a todos, vamos a mais esse problema sobre leis de Ohm e aplicações. A figura mostra um anel circular metálico feito com um fio que possui resistência elétrica de 2 ohms por metro. Fixando-se nos pontos A e B terminais metálicos para entrada e saída de corrente, determine a resistência equivalente desta montagem entre os pontos A e B em termos do ângulo alfa, sabendo-se que o raio do círculo vale 0,12 metros. P, o valor desta resistência equivalente quando o ângulo alfa vale 0 radianos. Bem, então vamos identificar na figura alguns elementos importantes. Inicialmente nós vemos esses segmentos em branco que representam os terminais para entrada e saída de corrente. Nesse problema não importa muito em qual ponto A ou B a corrente entra. Nós podemos arbitrar, só para uma questão de definição, podemos dizer, por exemplo, que a corrente entra em A e a corrente sai do circuito em B, e estamos interessados em saber qual a resistência equivalente entre os pontos A e B. O condutor em laranja é um condutor que apresenta uma resistência que depende do seu comprimento. Essa resistência está marcada no enunciado a partir dessa taxa de 2 ohms por metro, que confere resistência maior a um ramo que tenha um comprimento maior. Nós podemos introduzir uma notação aqui, dizendo que o comprimento desse ramo inferior, que é o ramo 1, nós podemos chamar ele de comprimento S1. E o comprimento desse ramo superior, do ramo 2, assim notado, a gente pode escrever como o arco S2. Equivalerá então ao comprimento desse arco. O S1 é um arco que é determinado pelo ângulo alfa. E o S2 é determinado pelo ângulo 2π menos alfa, o ângulo replementar, aquele que completa 2π em relação ao ângulo dado. Então a gente pode escrever esse fundamento da geometria aqui do lado, escrever que o comprimento de arco vai ser o ângulo em radianos vezes o raio, e o raio a gente pode notar na figura o raio que sabemos que vale 0,12 metros. Vamos deixar para substituir ao fim. Dessa maneira a gente pode escrever já a resistência do trecho 1, do ramo 1, porque ela vai ser 2 vezes o comprimento, 2 ohms para cada metro. Então nós temos que a resistência do ramo 1 vai ser igual a 2 vezes S1, que é igual a 2 vezes alfa vezes R. Então essa será a resistência do ramo 1. A resistência do ramo 2 vai ser igual a 2 vezes o comprimento de arco S2, que portanto será igual a 2 vezes o ângulo 2π menos alfa, o ângulo replementar a alfa, vezes o raio R. Então temos aí as duas resistências. E olhando para a figura, nós vemos que de uma maneira estilizada, com geometria trazida para o enunciado, o que nós temos de modo efetivo é uma composição em paralelo, que nós podemos deixar anotado aqui embaixo, com as resistências R1 e R2. Ok? A resistência equivalente de duas resistências em paralelo, a gente pode utilizar a fórmula compacta, que equivale ao produto sobre a soma. Então nós podemos escrever que a resistência equivalente, que é o que a gente quer calcular, será igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Ok? Então, dessa forma, nós podemos dizer que essa resistência equivalente será dada por 2 alfa R vezes 2 vezes 2π menos alfa vezes R dividido por 2
alfa R mais 2 vezes 2π menos alfa vezes R. Ok? Então essa expressão a gente pode simplificar um pouco. Podemos escrever então que a resistência equivalente será dada por 4 vezes alfa vezes 2π menos alfa vezes R ao quadrado dividido por 4πr. Né? Observando lá na expressão anterior, esse termo 2αr vai cancelar com esse termo 2 vezes menos alfa vezes R. Ok? Então, isso só vai sobrar 4πr. A partir da simplificação que a gente pode fazer, né, o 4 cancelando com 4 e o R cancelando com esse R no R ao quadrado, essa resistência equivalente pode ser escrita, então, como alfa vezes 2π menos alfa vezes R dividido por π. Ora, dessa maneira a gente já pode responder o item A, que nos pede a resistência equivalente em função do ângulo alfa. Então a gente pode escrever que a resistência equivalente em função do ângulo alfa será dada por alfa vezes 2π menos alfa vezes R, que é 0,12 metros, dividido por π. Ok? Então, temos aqui a resposta já do item A. O item B pede que nós avaliemos essa resistência equivalente simplesmente quando alfa vale 0. Então, o B diz que nós devemos escrever a resistência equivalente quando o parâmetro alfa, esse ângulo, vale 0. Isso aqui nós podemos ver nessa expressão que 2π menos alfa vira 2π quando o alfa é 0, e esse alfa aqui no início da expressão vai zerar essa expressão da resistência equivalente. Portanto, nós teremos que a resistência equivalente deve ser de 0 ohms. Um comentário final é que, olhando para a situação da figura, quando alfa é igual a 0, os pontos A e B se juntam, chegam a se tocar. O que leva a gente a uma configuração que equivaleria a algo como temos o círculo e aqui um ponto A e B unificados e os terminais metálicos com incidência de corrente pela esquerda, mostrando que a resistência equivalente vale 0, porque em sendo esse terminal aqui de cima resistivo, a corrente não verá nenhuma vantagem em passar por esse terminal superior aqui e vai executar simplesmente a passagem em trecho horizontal simplesmente, né? Ou seja, ela não vai percorrer essa parte circular, uma vez que há um curto, de certa maneira, nesse sistema. Ok? Então, com isso, nós chegamos ao fim do exercício. Ok? Então, um abraço a todos.